Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Abdo, do canal Vista Pátria e do canal Direto aos Fatos. Hoje eu estou com Marco Vitali. Ele foi diretor de 7 jornais, entre eles Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Diário de São Paulo, Folha da Tarde, Notícias Populares e foi fundador do Agora, entre outros, autor do livro Sócio do Filho, a verdade sobre os negócios milionários do filho do ex-presidente Lula. Ele também tem uma associação voltada ao atendimento de pessoas com deficiências físicas, jornalista, fotógrafo, ou seja, fotojornalista, e foi ex-diretor comercial da Gol por 7 anos. Marco, muito obrigada por aceitar falar conosco. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho dessa história de negociatas milionárias, de corrupção, e de como se estruturou essa quadrilha, né, do Lulinha, conhecido como Lulinha, que é o Fábio Luiz Lula da Silva, e também negociatas feitas, comandadas pelo ex-presidente Lula. Marcos, só para deixar claro aqui para o pessoal que está assistindo a gente, o seu livro é o primeiro mais vendido em biografias políticas, e creio que seja por conta do conteúdo denso, que são mais de 200 páginas dentro do livro. E eu já começo com a pergunta aqui: como começou a sua experiência com o pessoal da Gol, Lulinha e toda essa história de corrupção? Então, Camila, eu era, na época, eu trabalhava na Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Notícias Populares. Eu estou falando de 1998, quando surgiu uma ideia, eu tive uma ideia de lançar uma promoção para jornais, que era encartar a Bíblia em CD. Na época, o Jonas Suassuna, né, que é o laranja do Lulinha, que a gente vai falar muito sobre ele aqui, ele tinha uma empresa de promoções, fazia hinos de futebol. E daí vem, inclusive, a origem da palavra Gol, tá? Que não tem nada a ver com a empresa aérea de mesmo nome. Tá? A gente está falando de um grupo de comunicação chamado Gol, e que a maioria dessas empresas eram empresas de fachada. Mas eu ligo para o Jonas Suassuna e falo: Jonas, tive uma ideia, vou lançar a Bíblia em CD. E o Jonas fala: Marco, eu vou ligar para o Cid Moreira. Ligou para o Cid Moreira, o Cid Moreira grava o Velho Testamento, grava a Bíblia, e é lançado em jornais. E essa promoção se torna a maior promoção já realizada em jornais. A Folha da Tarde tinha uma circulação de meses, foi para 120 mil, e o Jonas se torna milionário. Ele vende esse produto para o Brasil inteiro. Passado algum tempo, eu saí dos jornais e reencontro o Jonas Suassuna em 2009. Eu tinha tido uma ideia de uma outra promoção para jornais, procuro o Jonas Suassuna, aqui no Rio de Janeiro, na sede do Grupo Gol, que na época ficava na Lagoa, e falo com ele: Jonas, tive uma ideia de uma promoção. E eu reencontro o Jonas em 2009 e levo até ele uma ideia, que era uma promoção para jornais, que não vingou. E quando eu chego lá, o Jonas conta que ele tinha virado sócio do filho do ex-presidente Lula. E acabou me convidando para trabalhar, e eu vou trabalhar como diretor numa área, era uma diretoria que a gente sempre fala, diretor comercial. Fui trabalhar numa área de negócios voltados para jornais. E eu permaneço lá de 2009 até 2016. Uma pergunta que é óbvia, falar: Marco, mas espera aí, você trabalhou tanto tempo no Grupo Gol, como é que, era uma organização criminosa e você estava lá dentro? Para entender a lógica, o Lulinha se une ao Jonas Suassuna, tá? Que era um empresário, foi um publicitário com até certo destaque no mercado publicitário carioca, e ele se une da seguinte maneira: para que o Jonas pudesse ser a fachada dos negócios, não são negócios, das negociatas que o Lulinha, o Fábio Luiz, o Calil Bittar e o Fernando Bittar, que são amigos de infância. Calil Bittar e Fernando Bittar são irmãos, como eu falei, filhos do Jacó Bittar, um dos melhores amigos, se não o melhor amigo do ex-presidente Lula.
Fernando, dono também de fachada do sítio de Atibaia, e eles se unem ao Jonas Suassuna, que nessa época já tinha perdido o dinheiro angariado com a Bíblia. Então, eles começam, isso em 2006, e para você, respondendo a pergunta, eu chego em 2009, esse grupo, essa quadrilha tinha sido formada desde 2006. E os contratos agora, que foram na mídia, sem nenhuma lógica comercial, e foram usados para passar propina para o Lulinha, para o Jonas Suassuna, e também repassados de forma indireta para o ex-presidente Lula, esses contratos foram assinados em 2008. E dentro da Gol existiam pessoas que trabalhavam, e o discurso desses bandidos era de normalidade, era de honestidade. Então, assim, Marco, você não sabia que acontecia algo? Você percebia que a empresa era mais rica e tinha um luxo ali com obras de arte, tapete persa, viagens, que não era condizente com os negócios lícitos que eram feitos. Então, assim, eu fiquei todo esse período, como outras pessoas dentro da empresa, trabalhando, porque as negociatas eles faziam, e poucas pessoas tinham conhecimento, exceto a área financeira. Inclusive, um dos diretores que teve, a Polícia Federal pediu ao Ministério Público a prisão, e como outros diretores da Gol não foi aprovado, que é o que eu chamo de caixa preta da Gol, que é o Alessandro Sargentelli. Então, o financeiro da Gol sabe as negociatas que foram feitas para colocar esse dinheiro. Então, começa por aí, Camila. Começa o quê? Um Lulinha, oriundo de um estágio, de um trabalho, que, diga-se de passagem, ali digno, ganhava, dizem, em torno de R$600 no Jardim Zoológico, mas com uma mente totalmente voltada para enriquecer, e enriquecer ilicitamente. Então, junta Calil Bittar, Fernando Bittar e Lulinha com o Jonas Suassuna. Então, eles viram que o Jonas Suassuna poderia ser a fachada para negociatas que a gente vai conversar aqui. Marco, quem compunha a quadrilha no total? Quem são todos que estavam nessa quadrilha? Então, eles tinham uma sociedade, e aí vem, por exemplo, iniciando a estruturação. A Oi, que na época tinha razão social de Telemar, existia a lei de outorgas das telecomunicações. O que dizia essa lei? Que você era concessionário de uma determinada região, que você não poderia comprar outra região, exceto se você abrisse mão da sua primeira área. E aí, a antiga Telemar, a Oi, ela tinha interesse em comprar a Brasil Telecom. Mas existia já uma lei que proibia essa compra. Só que o que eles fizeram? Fizeram, na verdade, uma combinação ilícita com o Lulinha, com o Fernando Bittar, com o Calil Bittar e com o Jonas Suassuna. Então, eles conseguiram dar para a Oi a garantia de que o ex-presidente Lula editaria uma medida provisória mudando a lei das telecomunicações e permitindo o negócio, a compra da Brasil Telecom pela Telemar. Então, o ex-presidente Lula, criminosamente, vendeu essa medida provisória. Mas isso não foi suficiente. Calil Bittar, Fábio e Fernando Bittar, né, o Fábio Lulinha, vão intermediar um financiamento de 1 bilhão e 800 milhões para que a antiga Oi, a Telemar, comprasse a Brasil Telecom. Tanto e em algum momento isso vai vir à tona, eles anteciparam 240 milhões a Telemar para comprar a Brasil Telecom, mesmo existindo a lei que proibia essa transação. Então, a partir daí, o que acontece? Lulinha, Calil e Fernando montam uma empresa que agora está cada vez mais falada, que é a GameCorp, em 2006, uma empresa com capital de R$100 mil, e pouco tempo depois a Oi
vira sócia com 5 milhões e 200. E ela vira sócia já como parte do plano de poder canalizar recursos milionários. Então, são cifras, relatórios da Polícia Federal dão conta de que foram 82 milhões de reais da Oi investidos na Game Corp, na Play TV, um canal de televisão fechado. Por outro lado, eles já colocam um negócio para o Grupo Gol, para Gol Mobile e para Goal Discos, que era de 1.200.000 mês durante 4 anos. Então, a Oi chegou a colocar quase 100 milhões de reais. E 100 milhões de reais em contratos que não existiam. Exemplo, fizeram um contrato de um portal de voz da Bíblia do Cid Moreira. Como funcionava? O cliente da Oi ligava para um número e ficava ouvindo mensagem da Bíblia, e seria tarifado por minuto. O que foi feito? Entregaram, primeiro, anteciparam 800 mil reais desse contrato para essa quadrilha, né, para o Jonas, Lulinha, através da Goal Discos, e 600 mil por mês. Só que eu entreguei para a Polícia Federal, para a Força Tarefa da Lava Jato, planilhas que eu investiguei e que são posteriores a essa investigação, como você falou, fiquei de 2009 a 2016. Em 2016, logo após a Operação Aletheia, que conduziu o presidente Lula coercitivamente, eu começo a investigação. Então, eu começo a buscar esses documentos e vejo que eu fui copiado num e-mail com a planilha dos resultados da Bíblia. E, em 2013, um dos diretores também me copiou no contrato. Eu vou lá e vejo o valor do contrato e vejo o resultado. A Oi, só para você ter uma ideia, ela faturava 150 reais, teve um mês que teve um super faturamento, que foi 800 reais, e ela pagava 600 mil mês. E ela tinha a possibilidade de rescindir esse contrato a qualquer momento. Esse contrato, a Oi pagou em torno de 29 milhões para esses bandidos. O negócio é tão escabroso, e a Polícia Federal ela expôs isso na Operação Mapa da Mina, que a TIM teve o mesmo serviço durante esses anos, 4 anos. A TIM pagou 16 mil, a Vivo pagou 20, e a Oi pagou 29 milhões. Um outro contrato também, uma negociata que eles fizeram para jorrar milhões na conta do Lulinha e sua quadrilha, um clube de conteúdo chamado Mais Belo e Mais Leve. Como é que funcionava? Você se inscrevia e recebia 3 SMS por dia com dicas, que eram as mais bizarras. Exemplo, olha, fumar faz mal à saúde. Então, eles começam eles ofereciam isso, logicamente era 0 faturamento, e aí literalmente 0. Entrego também e-mails para a Força Tarefa da Lava Jato, para a Polícia Federal, mostrando que aqueles contratos não davam resultado nenhum. E esse outro contrato eu nem tinha, do Mais Belo e Mais Leve, e depois eu vejo por relatórios da Polícia Federal, da Receita, que ele tinha em torno de 27 milhões. Ou seja, os procuradores, eles apresentaram isso na coletiva após a Operação Mapa da Mina, com as informações que eu passei. Então, dizia o seguinte, que a Oi faturou 21 mil durante 4 anos, mas pagou 27 milhões. Então, essa era a estrutura. Eu costumo dizer o seguinte, na mídia, sempre se fala que corrupção não dá recibo. A corrupção desses criminosos deu recibo, sim. Tem contrato, tem nota fiscal, recolheram imposto em cima dessas notas, e está ali provado o que eles fizeram. E não parou por aí. São centenas e centenas de milhões de reais. A Lava Jato falou 193, esquece. Quem quiser, guarda na memória o que eu vou dizer agora, é o seguinte: esses negócios ultrapassaram mais de 300 milhões de reais, porque no livro que eu escrevi, O Sócio do Filho,
que inclusive eu acredito, ou melhor, inspirou a Operação Mapa da Mina, com essas provas, com a documentação. Eu tive na Polícia Federal, dei depoimentos, estive na Receita Federal, estive no Ministério Público do Rio. O livro, ele traz muito mais do que isso. Então, ele traz esses milhões da Oi, ele traz uma negociata feita com o Sérgio Cabral, com a Secretaria de Educação, de 93 milhões, a pedido do ex-presidente Lula. Ele traz 19 milhões e 900 mil, um negócio que nunca existiu, que depois eu posso detalhar um pouco, que é o Banco Banca. Ganharam 19 milhões, não teve um funcionário. O Banco Cruzeiro do Sul foi liquidado e já foram comprovadas operações fraudulentas. O Jonas Suassuna recebeu Índio da Costa, na sede do Grupo Gol, pedindo para que ele fizesse uma compra milionária de ações. A CVM sabe disso. Ele compra as ações e, já com a informação que haveria uma valorização, ele vende, dias depois ganha 60%. E isso combinado com o Índio da Costa. E aí eu estou falando do Índio da Costa, que são vários, né? Estou falando do tio estou falando do pai e do filho do Banco Cruzeiro do Sul, e também quem ia lá, até contraditório, né, porque ele criou a lei da ficha limpa, o Índio da Costa, o deputado, foi vice do Serra, do PSDB, e ele ia lá. Os encontros com o Jonas Suassuna era na calada da noite, ali depois das 22 horas, e o Jonas, inclusive, se gabava de ter financiado, sem comprovação, a campanha do Serra. Ele dizia que, financiando a campanha do Índio da Costa, ele dizia que o Índio da Costa era primo dele, e ele recebia informações privilegiadas do PSDB concorrendo na campanha presidencial com a Dilma. E ele comentava isso nos almoços. Então, assim, era um sentimento de impunidade, de negócios milionários, e que estão aparecendo aí. Marco, a Anatel, como que a Anatel permitiu essa transação da Oi, Telemar? Como é que foi isso? Então, eles não podiam comprar a Brasil Telecom. Não podiam. Só que já estava combinado. O Lulinha, o Calil Bittar, o Fernando Bittar, já tinham combinado com o ex-presidente Lula que ele editaria uma medida provisória mudando a lei das telecomunicações. Então, estava fechado. Tem e-mails que foram apreendidos que demonstram que existia já um conluio entre a Oi e Lulinha e sua quadrilha, porque eles foram até a operadora de telefonia e venderam facilidades. Facilidades essas quais? Olha, você pode comprar a Brasil Telecom, a verba vai vir do BNDES, a lei que impossibilita isso, meu pai, o ex-presidente Lula, vai derrubar, e foi isso que eles fizeram. E depois que eles, imagino, devem ter combinado um valor, e aí faltava o seguinte: como é que transfere o dinheiro, essa propina da Oi para a quadrilha? E aí precisavam, como eu falei, de contratos de fachada. Tem uma outra negociata que eu já antecipei no livro Sócio do Filho, já entreguei as provas e não foi relatada ainda, mas vai ser. O trabalho da Lava Jato é muito sério. As pessoas que eu conheci na Polícia Federal, criei verdadeira admiração. E foi com o ex-prefeito Eduardo Paes. O ex-prefeito Eduardo Paes, ele recebia corriqueiramente Fábio Luiz Lulinha, Calil Bittar, Fernando Bittar, que é outro laranja do sítio, e Jonas Suassuna, do seu gabinete. E ele combinou o seguinte: vou passar dinheiro para vocês. No Rio de Janeiro, tem um serviço que é o do atendimento ao cidadão, que em alguns municípios é o DISC 156. Aqui no Rio é 1746. O que ele fez? Ele passou esse contrato para Lulinha e sua quadrilha. Como é a lógica do esquema de corrupção? Ele pegou e precisava transferir o dinheiro.
contratou a Gol Mobile, essa empresa que formalmente é do Jonas, mas o próprio Lulinha, Calil e Fernando Bittar diziam que eram sócios. Ele contrata essa empresa para fazer disparo de SMS. E aí é uma sequência de absurdos. Porque existe um órgão da Prefeitura do Rio, que é o IPLAN, que tinha uma ata de preços, ou seja, tinha a possibilidade de contratar disparos de SMS a 5 centavos. Como é que eles fizeram? Uma reunião na Oi, com na Prefeitura do Rio, com executivos da Oi. Eles combinam, precisavam encontrar um jeito de passar essa propina. E aí descobriram que existia um contrato da Prefeitura do Rio com a Oi para pagar 39 centavos, não por SMS, por minuto de voz. O que eles fazem? Contratam um minuto de voz como um disparo de SMS. Ou seja, a Prefeitura do Rio poderia disparar um SMS por 5 centavos e ela dispara por 39, 8 vezes mais. Só que a ganância desses corruptos não para aí. Eles não queriam ganhar 8 vezes mais. O Eduardo Paes, o ex-prefeito, combinava com eles, olha, eu vou te pagar 1,5 milhão esse mês. Então, tinha um número de SMS disparados que, mesmo sendo a 39 centavos, não batiam 1,5 milhão. E aí, o que faziam? Superfaturavam, né, além do preço, a quantidade de SMS disparados. Então, por exemplo, tem uma nota fiscal que eu entreguei para a Receita Federal, que é em torno de faturamento, por exemplo, de 901 milhão. A quantidade de SMS que consta ali era equivalente, deveria ser pago 73 mil. Então, numa nota, eles forjaram 800 e poucos mil. A Prefeitura do Rio passou, através da Oi, e também um call center, que já teve ligação societária com Andrade Gutierrez, com a própria Oi, que é a Contax, que assim, fizeram tantos ilícitos que até mudaram o nome do call center. Agora é Link. Mudaram por causa dessa corrupção. Então, assim, foram milhões e milhões. E aí vem, a questão é tão aberta que vem o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro faz uma auditoria, e olha só, gente, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na gestão Cabral, e descobre os prejuízos que foram feitos. Na gestão do Eduardo Paes, Tribunal de Contas do município, faz uma auditoria e verifica que só no primeiro ano de disparos foi um prejuízo de 2 milhões e 900 mil para a Prefeitura do Rio. Então, o Tribunal de Contas do município já constatou essa negociata. Só que não é julgado. Está lá o relatório, eu tive acesso, ele é público e não foi julgado. Então, assim, eles foram no Eduardo Paes, na Prefeitura do Rio, conseguiram milhões. O Sérgio Cabral existiu em 2008, eles assinaram um contrato. E como é que faz? Eles sempre, através do presidente Lula, do ex-presidente Lula, porque eu sempre digo, no vértice da pirâmide, na ponta, estava o ex-presidente Lula, criando o quê? As facilidades, o tráfego de influência, para que esses criminosos fossem lá assaltar cofres públicos ou obter benefícios por onde tivesse alguma possibilidade de roubar mesmo, de conseguir esse dinheiro ilícito. E eles vão até Sérgio Cabral, Secretaria de Educação. Esse projeto também tem um relatório do Tribunal de Contas do Estado que já está lá, todas as fraudes. Mas qual era esse projeto? Chamado Conexão Educação. Todo aluno do Rio de Janeiro ia receber uma carteirinha, como se fosse com chip, com cartão de crédito, que ele passaria pela escola e ali já saberia a frequência dele. Se ele tivesse faltado, imediatamente vinha um SMS para o celular do pai. Olha, o seu filho não veio à aula. Puxa, a ideia é muito boa. Só que, Camila, observa, esse projeto era para ser instalado em
1.541 escolas. 1.541 escolas. Ele foi instalado em 38. Um projeto de 1.541 escolas foi instalado em 38. Quem tinha caneta para efetivar os pagamentos era o ex-governador preso Sérgio Cabral. Então, o que eles fizeram? Pagaram 93 milhões para a Oi. E a Oi, a princípio, repassou 14 milhões para a Go Mobile, do Jonas Suassuna, que, óbvio, distribuía essa propina, essa maracutaia com o Lulinha, Fernando Bittar e Calil Bittar. Está aprovado. Tribunal de Contas. Só em SMS, e está lá escrito, foi um prejuízo de 15 milhões. Ou seja, o governo do Sérgio Cabral, o mesmo governo que sucateou a saúde, a segurança do Rio de Janeiro, foi aquela que, a pedido do ex-presidente Lula, beneficiou o filho dele. Então, 93 milhões. Dúvidas. Próprio Sérgio Cortes, ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro, preso também. Sinceramente, nem sei se está preso agora em casa ou num presídio, não sei. A gente sabe que os caras entram e saem toda hora. Mas o Sérgio Cortes, em um dos depoimentos, ele disse que teve um projeto grande na secretaria, uma secretaria do Rio de Janeiro, que foi o pedido do ex-presidente Lula. Então está aí, está aí. E com certeza, logo, logo vai estourar isso também, e esses caras vão ser presos. Então são dezenas de milhões. Uma coisa para você ver, eu lancei o livro já há alguns meses, eu ainda não somei o que esses caras fizeram. O que eu garanto é que foi muito mais do que 193 milhões e que muita coisa ainda vai aparecer, Camila. Marcos, e o COAF nessa história? Não pegou nada, não descobriu nada, nem nada? Porque é muito dinheiro, cara. 193 milhões, depois passou 93 milhões para a Oi, 40, desses 93, 14 milhões para Oi Mobile, de 8 centavos para 39 centavos. Cara, é muito dinheiro, 2 milhões de rombo na prefeitura. O COAF não pegou nenhum tipo de movimentação estranha? Então, Camila, eles assim, a própria Receita, ela apurou. O que eu acredito que eu tenha contribuído justamente para a operação e contribuo ainda para a Lava Jato, em relação à questão da fragilidade e de demonstrar que esses contratos são de fachada. Por quê? Eu acabei de falar do disparo de SMS do 1746, que não está na operação Mapa da Mina ainda, mas eu escrevi e estão os documentos no livro Sócio do Filho. Tá? E até, se você me permite, quem quiser até conhecer essas reportagens, vários documentos em relação a isso, tem o site que é o www.sociodofilho.com.br, que é o site do livro, e é onde eu coloquei muito material, reportagens sobre o que já foi colocado. Desde a primeira matéria feita pela Folha de São Paulo em outubro de 2017, de um jornalista chamado Ítalo Nogueira. Então, como é que funciona? Está lá o contrato, existe um contrato. Eles combinavam os valores a serem pagos e diziam, olha, foram disparados 3 milhões de SMS, por exemplo, 12 milhões e 800 mil SMS. Só que tinham sido disparados 1 milhão. Por mais que você tenha uma força-tarefa tão atuante, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público, o que acontece? E aí vem minha contribuição. Eu cheguei na Lava Jato e, novamente, diga-se de passagem, não tem delação premiada, cheguei, o que eu costumo dizer, de calça jeans e literalmente tênis, sem advogado, sem nada, espontaneamente, como testemunha, porque eu acredito que a gente tem que fazer isso, a gente tem que lutar por um Brasil melhor, mais justo, e eu entrego as planilhas e falo, caras, aqui não teve negócio. Como eu cheguei e falei, os 27 milhões do clube de conteúdo mais belo e mais leve não existiu. E eu entreguei os meus e-mails. Então, o que eu fiz foi o seguinte, e acredito que seja a minha contribuição. Eu demonstrei, desde lá dos primeiros contatos com a Receita Federal, com a Polícia Federal, de que aqueles negócios não existiram. Então, ao contrário,
o mal e esses corruptos, eles têm várias formas de se malcomunar, de fazerem essas maracutaias. Eles escolheram o seguinte: vamos ter um laranja, Jonas Suassuna, porra, uma empresa grande, luxuosa, vários funcionários, pessoas que já tinham uma carreira, entendeu? Eu no livro Sócio do Filho, eu escrevo que muitas vezes nós éramos vacas de presépio ali, que chegavam pessoas com vinculação política, ou empresários, e o Jonas Suassuna passeava pelas salas falando: olha, esse daqui foi diretor de 7 jornais, olha, esse daqui foi correspondente do Globo na Itália. Então, era isso que ele fazia. Tá? Então, o COAF, a Receita Federal, teve acesso a todas as operações. Só que fica difícil, ou melhor, era difícil, você falar: pô, espera aí, contrato. Pô, imagina, Cid Moreira, que, diga-se de passagem, super cara, considero meu amigo, nem recebeu dinheiro desses contratos, ele foi enganado pelo Jonas Suassuna, é um cara totalmente íntegro. Aí você chega: pô, espera aí, a Bíblia, gravada pelo grande Cid Moreira, que foi sucesso em jornais, vou fazer um portal. Pô, legal, 29 milhões. Tá. Só que se não tem alguém para implodir isso, investigar, e aí alguém de dentro para fora, para poder pegar e mostrar que aquilo era roubalheira, entendeu? Que era a propina da Oi para o ex-presidente Lula jogar para o Lulinha, isso ia ficar mais difícil. Então, esse foi o mérito. E por que eu fiz isso? Porque, Camila, dezenas de pessoas passaram perto desses caras. E só que eles se silenciaram. E aí, é o que a gente estava até conversando um pouquinho antes. Vem um pouquinho da minha lógica de fotojornalista, do trabalho que eu faço e da forma que eu procuro assumir o posicionamento em relação à verdade. Eu cheguei e falei: poxa, fiquei de 2009 a 2016. 2016 não tinha mais como ficar. Vem a Letéia, o clima lá tinha caído, aquela imagem de empresa íntegra, do cara que o Jonas Suassuna se gabava, ele gritava pela empresa, ele dizia que não queremos negócio com o governo. E realmente, era o governo que fazia negócio com eles. E aí, dezenas e dezenas de milhões de reais que eram feitos através de propina. Então, esse era a lógica. Então, eu acredito que vai ficar muito mais fácil para provar e uma opinião. Pô, existe um trabalho seríssimo em relação ao sítio Atibaia, em relação ao triplex, mas aqui a gente está falando da influência política, de venda de medida provisória, e está lá o dinheiro saindo de uma conta, entrando na outra, e não nenhuma lógica comercial sem paga. Tem mais um exemplo, e para vocês entenderem como funciona. Eu estava na Receita Federal e eles me mostraram, falaram: Marco, teve um pagamento aqui de mais de 2 milhões para desenvolvimento de um aplicativo chamado Mosqueteiro. Pagamento esse da Go Mobile, tá, de Jonas Suassuna, para G4, de Fábio, né, do Lulinha, do Calil e do Fernando Bittar. Porra, falei para eles: esse aplicativo nunca foi feito. Esse aplicativo nunca foi lançado. Esse aplicativo nunca foi comercializado. Então, como é que pagaram 2 milhões, mais de 2 milhões, para desenvolver um aplicativo que não existe? E aí, o que eles fizeram? Até internamente, chamaram o diretor de tecnologia, os 2 diretores de tecnologia, e mandaram correr para desenvolver o código-fonte do aplicativo. Para quando fossem questionados, dizer: não, olha aqui o desenvolvimento. Mas a G4 recebeu, se eu não me engano, 2 milhões e 400. Eu tenho dúvida aí de memória se foi 2 milhões e 400 ou 2 milhões e 800. Eles receberam e pagaram para o Rafael Leite, que era uma pessoa ligada à Game Corp, a G4, pagaram 20 mil reais.
Então, olha só a operação de lavagem de dinheiro, e documentada. Se quiserem prender esses caras, vai prender. E, lógico, eles têm direito à defesa, né? O corrupto tem direito à defesa, e a Força-Tarefa da Lava Jato ela é muito consciente em relação a cada passo. Mas está lá, documentado, aplicativo, mosqueteiro, pagamento, mais de 2 milhões. Como é que funciona? A G4, o Lulinha recebe 2 milhões, quarteiriza para o Rafael Leite, recebe 20 mil. Porra, cara. Como é que 2 sócios fazem uma operação de mais de 2 milhões e pagam para um cara, teoricamente, desenvolver por 20 mil? Então, são casos e mais casos. É o sentimento de impunidade. E a lógica deles é o seguinte: eles se achavam poderosos, inabaláveis. Eles tinham o poder político do ex-presidente Lula e eles achavam que podiam arrombar, meter o pé na porta de qualquer instituição, qualquer empresa, que eles iam sugar dinheiro de forma que nunca iam pegar eles. Marcos, você pode falar um pouquinho sobre o Alexandre Sargentelli? Então, dentro da Gol, e eu falo isso no livro Sócio do Filho, existiam alguns diretores que eu falo isso assim, eu vejo que eles cometeram ilícitos no sentido de até agradar e ficar bem com o Jonas Suassuna. Então, eu vou contar alguns episódios aqui e vou citar tanto o Alessandro Sargentelli. Alessandro é interessante, ele era diretor financeiro do Grupo Gol, ele era responsável por gerir uma empresa. Eu tinha conhecimento que entre empresas tinham movimentado durante 8 anos do governo Lula 750 milhões. Os caras movimentaram entre empresas que eram jogadas. Entra para a Goal Discos, tem a imobiliária Gol, que nunca foi imobiliária. Aí criaram a Gol Mídia, que nunca teve nada, mas pagava as despesas do Lulinha. Isso daí é um mapa que já foi detalhado, inclusive, pela Força Tarefa, né? E aí, falando um pouquinho, então, o Alessandro ele não tinha formação financeira. Pô, mas é ótimo. Você quer cometer crimes, quer fazer negociatas milionárias, contrata um financeiro que não é financeiro. Contrata um cara que vai fazer exatamente o que você quer. Então, acredito muito que esses caras ainda vão falar, porque eles acabaram compactuando e sendo uma subquadrilha servindo esses caras, o Lulinha e os outros. Mas eu vou te falar alguns casos. Por exemplo, tem um diretor da empresa que ele cuidava até de um produto também que é muita coisa. A gente ficaria dias aqui falando. Produto chamado Nuvem de Livros, que recebeu 40 milhões de uma empresa chamada Movilho, teoricamente ofertando uma biblioteca digital para clientes da Vivo. E isso surgiu depois que Jonas Suassuna se integra à comitiva do ex-presidente Lula na Espanha e vai falar com o presidente da Telefônica. Telefônica essa que é dona da Vivo aqui no Brasil. Tá? E aí, o Roberto Baense, voltando, que era diretor da Nuvem de Livros, ele um dia chega a secretária e fala assim: Marco, o doutor Roberto Baense quer falar com você na sala dele. Eu nem gostava de ir na sala desse cara. Fui lá, entro na sala, estou em pé, aí estava o Sandro Maia, que era o diretor de tecnologia, um rapaz também, um gerente lá de TI, Luciano, e aí eles chegam para mim e falam assim: Marco, o Jonas está viajando, nós precisamos tomar uma decisão importante. Eu falei: qual é? Nós estamos querendo apagar os HDs as câmeras da empresa. Eu falei: pô, espera aí. Me chamaram aqui para decidir apagar as câmeras da empresa. E aí eu tenho o meu jeito, que eu costumo dizer, conforme a gente começa a conversar, vocês podem perceber. Cheguei para o Roberto e falei assim: Roberto, você já matou alguém?
Roberto, já um senhor, falou, Marco, eu não vou te responder. Eu falei, responde, cara. Você já matou alguém? Aí ele, não vou responder. Eu falei, então deixa eu te explicar. Se você matou alguém, não me conta. Porque eu vou ser teu cúmplice. Eu vou ter que pegar e vou ter que te entregar. Então, o que acontece é o seguinte, eu vou sair aqui dessa sala, por aquela porta, e até eu sair daqui, eu não quero saber da decisão de vocês. Eu não quero saber. Eu saio sem saber se eles apagariam. E depois eu descubro que eles apagariam. Tem outro episódio que eu estou na minha sala, chega um rapaz da informática, Marco, o Jonas mandou trocar o HD do seu computador. Eu tinha meu MacBook, tinha 2 MacBooks que eu usava. Aí eu falei, cara, ninguém vai mexer no meu MacBook. Como é que eu vou trocar um HD? Primeiro que as informações que eu tinha foram até úteis que eu usei no sócio do filho. Eu não cometi ilícitos ali, eu não tinha nada para esconder. E falei que não ia mudar o HD. E eles começam a mudar o HD dos outros diretores da empresa. E aí começa, e isso foi muito falado na Operação Mapa da Mina, isso é março de 2016, talvez 10 dias antes da Operação Aletheia. Começou uma movimentação de colocarem arquivos, os HDs retirados dos diretores, computadores, muito material que comprovava essa ligação espúria, esses crimes cometidos pelo Lulinha, Fábio, né, o Calil Bittar, Jonas Suassuna, e muitas assim, despesas, até pagas do próprio presidente Lula. E aí começaram a colocar numa sala, que virou o caso da Sala 3. No andar térreo da Gol, esse prédio de luxo que eu falei, existia a Sala 1, a Sala 2, a Sala 4 e a Sala 5. Nos fundos dessas 4 salas, ou seja, bem no meio, existia um corredor que levava à Sala 3, que era uma sala enorme, de novo, como era característica, muito luxuosa, toda coberta de madeira. Eu entreguei até fotos dessa sala. E o que acontece? Quando o Jonas dá uma ordem para os seus diretores colocarem materiais dentro dessa sala. No meu caso, o Jonas veio falar comigo o seguinte, Marco, eu preciso que você monte relatórios sobre os negócios que foram feitos na empresa. Eu tinha conhecimento dos negócios lícitos. O que eu fiz? Comecei a fazer as pastas. Chegou até numa pasta que era o Conexão Educação, esse crime que eles cometeram com a anuência do Cabral, a pedido do Lula, de 93 milhões na Secretaria de Educação. E eu não tinha nada. Não tinha contrato, não tinha nada. Depois consegui o contrato no relatório do Tribunal de Contas do Estado. E aí, o que acontece? Eu tinha essa pasta, por exemplo, do Conexão Educação, aí não tinha nada, imprimiu o Keynote, né, o PowerPoint da apresentação, e me chamou a atenção, tá no livro Sócio do Filho, que eles fizeram para agradar o Cabral, a cara do Cabral numa carteirinha de estudante do Rio. E aí, quando o Jonas vê o Cabral ali na minha pasta, ele imediatamente pegou, arrancou aquela folha e jogou no lixo. E eu escrevi no livro Sócio do Filho, tá lá, o Cabral não era propício para mostrar o lado lícito da empresa. Então, eu faço todas essas pastas, acho que foram 16 pastas, que estão na minha sala. E aí, no dia 22, na véspera de março de 2016, na véspera da Operação Aletheia, esse mesmo Roberto Bains, que estava combinando de apagar câmeras da empresa, ele chega na minha sala e fala assim, Marco, o Jonas Suassuna mandou você colocar as tuas pastas na sala 3. Eu estava viajando. Eu falei, Roberto, não vou colocar. O Jonas vai receber as pastas quando ele estiver aí nessa porta que você está. Beleza. Não gostou da resposta, saiu. Volta 20 minutos. Marco, ordens expressas do Jonas
para você colocar suas pastas lá. Aí subiu um degrau, falei, Roberto, eu vou ser claro para você, ou melhor, vou ser didático. Eu não vou colocar as minhas pastas no meio daquela sujeira. Resultado, como ali era um circo, e as pessoas queriam agradar o Jonas, esse diretor, Roberto Baense, manda um e-mail às 5 horas da tarde, falando, olha, conversei com o Jonas, e copiando o Jonas. Então, é a prova de que o Jonas Suassuna deu ordem de ocultação de provas. Olha, conforme a orientação de Jonas Suassuna, todos os diretores devem colocar, não me lembro, os arquivos, material confidencial na sala 3. O que eu fiz? Nada. Deixei minhas pastas lá, a Polícia Federal chega na Operação Aletheia, no outro dia faz a busca e apreensão na empresa, entrou na minha sala, viu as pastas, não apreendeu nada. E aí tem um grande problema, que é uma resposta que eu não sei dar. No térreo, a Polícia Federal, os agentes, não sei se tinha da Receita também, foram na sala 1, na sala 2, na sala 4 e na sala 5. A grande sala que eu descrevi, que era o bunker, onde estavam os HDs, onde estavam as pastas, e um dia, eu passando pelo corredor, eu falei, puxa, eu vou dar uma olhada. Estava aberta a porta. Eu fui e eu entro. E vi mais 2 funcionários do financeiro ali, com computadores instalados, apagando uma contabilidade, documentos que não interessavam que a virar público a força-tarefa pegar. E nesse dia, então, da busca e apreensão, eles foram na sala 1, na 2, na 4 e na 5. Quando chegaram na 3, eles estavam acompanhados de um funcionário da Gol, eles perguntaram, vem cá, o que tem aqui? Aí o funcionário falou, é a sala 3 de reunião. E o agente vira e diz o seguinte, olha, essa empresa tem muita sala de reunião, nessa a gente não vai. Estranho. Como é que a Polícia Federal entra na empresa e diante da sala aonde estavam todos os documentos, não precisava ter ido em mais nenhum lugar. Tudo o que Jonas Suassuna, Lulinha e sua quadrilha não queriam que fosse descoberto, estava ali a 3 metros do agente em questão. Então, eu não sei responder o que aconteceu. Eu sei dizer que eles não entraram na sala 3. E quando eu estive na Polícia Federal, com o delegado Dante Pegoraro, eu vi como ele se tocou em relação a isso. Pegou o e-mail, inclusive mostrou, falou, olha, o Marco Vitali está anexando aqui um e-mail da véspera. E, de novo, eu confio muito na Polícia Federal de Curitiba. E sei que eles vão responder isso ainda. A Operação Aletheia, e aí já está comprovado, ela vazou. Inclusive um blog do PT divulgou. E a informação é que o ex-presidente Lula também sabia da Operação Aletheia. Ô Marco, falando do Lula, do Lula ex-presidiário, qual é a real atuação dele nessa quadrilha? Até onde ele sabia? Quando ele começou a ficar sabendo? Qual que é a atuação dele como um todo? Total. O ex-presidente Lula, é interessante, eles não citam meu nome, né? Eu afirmo que o ex-presidente Lula, ele orquestrou tudo isso. O Lulinha não tinha condições de bancar essa corrupção. Ele não tinha condição, se não fosse através do tráfego político do pai dele. Então, o ex-presidente Lula, ele tinha ciência, ele era, novamente, o chefe dessa quadrilha. Essa quadrilha foi formada e, convenientemente, o Jonas Suassuna chega como empresário bem-sucedido para emprestar a empresa de fachada, criar empresas para receber esses milhões. Então, assim, eu afirmo, eu tenho convicção, já falei isso em todos os meus depoimentos, que o ex-presidente Lula estava totalmente envolvido e comandando os negócios ilícitos do filho dele e do Calil Bittar, do Fernando Bittar, com a anuência do laranja do Jonas Suassuna.
Marco, a gente pode dizer que o sítio de Atibaia é um muito obrigada por esses contratos? Então, o sítio de Atibaia é algo muito pequeno em relação a isso. Outro dia me perguntaram, Marco, o sítio de Atibaia veio com a propina da Oi, veio através do benefício desses contratos? Veio sim, porque tudo que eles têm veio através desses contratos. Então, o sítio de Atibaia, o Jonas Suassuna, o Fernando Bittar, sempre disseram que o sítio era do ex-presidente Lula. Nunca aconteceu deles assumirem a propriedade. O Jonas Suassuna sempre foi um cara muito vaidoso. E ele se gabava das posses. Ele é dono, por exemplo, de uma casa na Ilha dos Macacos, em Angra dos Reis. E ele sempre falava, olha, eu tenho uma ilha em Angra. Não, não é a ilha. Ele tem uma casa muito, muito, muito luxuosa numa ilha. Então, assim, o Jonas se gabava. E muitas vezes, por exemplo, ele chegava e entrava perto dos diretores e falava, poxa, meu final de semana eu ia para Angra, não vou poder ir, Dona Marisa me ligou, disse que eu tenho que ir para a festa lá do presidente, ele está me esperando no sítio dele. Então, assim, o sítio foi adquirido, sim, com o dinheiro da propina. Só que, da Oi, né, da venda das teles, dos benefícios que eles deram para a Oi. Mas você quer ver um outro exemplo? O Fábio, ele morou durante muitos anos, o Lulinha, num apartamento alugado pelo Jonas Suassuna, nos Jardins. Tá? Que acontece? Isso virou um escândalo, saiu em vários jornais, e passa algum tempo, volta um outro escândalo. Eu não tinha conhecimento. De novo, o Caixa Preta, o Alessandro Sargentelli, que era o diretor financeiro, tinha, e talvez outros poucos diretores. Mas a maioria não tinha conhecimento. História que o Jonas é dono do apartamento que o Lulinha mora. Então, o Lulinha mora hoje num apartamento avaliado em 7 milhões. Foi comprovado que o Jonas Suassuna gastou 4 milhões e 600 para adquirir e para reformar. E aí, a gente tem muito material. Olha só, o Jonas compra um apartamento, teoricamente dele, né, novamente como laranja, para o Lulinha morar praticamente de graça, eu vou explicar por quê. E o Lulinha escolhe a decoração milionária. 250 mil reais de armário embutido. Eles chamam de planejado, eles chamam de armário embutido. Então, eles fizeram isso. Gastaram milhões na aquisição e na reforma desse apartamento. E hoje ele está avaliado em 7 milhões. Eu nem tenho ideia, eu acredito que ninguém que esteja assistindo aqui tem ideia. O aluguel nesse prédio, ele está avaliado em 40 mil reais, cara. Não é aluguel e condomínio, só o aluguel 40 mil. O Lulinha, parece que há alguns meses ele pagou 18 mil reais para o Jonas Suassuna. E aí, a operação Mapa da Mina revela um e-mail do Lulinha para o Jonas Suassuna e para o Calil Bittar, em que ele diz, Kaká, né, que ele chamava o Calil Bittar, e coloca assim, tio Jonas. E ele, resumidamente, eu assisti isso no programa, no Pingo dos Is, o Felipe Moura Brasil falou, ele coloca no texto o seguinte, tio Jonas, acho melhor transferir algumas contas minhas para a empresa, porque as contas ficam chegando, o porteiro vê, comenta com a empregada comenta com o vizinho. Então, olha só, essa fama da família Lula da Silva de não querer assumir o que tem e as despesas, ela está aprovada pelo Lulinha, pedindo para o tio Jonas Suassuna, e olha como chega a ser um deboche, né? Todo esse dinheiro sujo, toda essa corrupção, e a forma que eles tratavam no dia a dia. Kaká e tio Jonas, tirar contas do nome deles. Então, assim, é absurdo. Assim,
a gente fica realmente impressionado, vocês devem estar com a quantidade de ilícitos que eu estou colocando aqui, e novamente dizendo que são poucos e poucos, entendeu? Perto do que eles fizeram. Ô, Marco, você fez a denúncia e acabou que você teve que fazer um BO, um boletim de ocorrência. O que aconteceu? Camila, eu saio do Grupo Gol, né, como eu falei, em 2016, e o Jonas, ele inicialmente falou, Marco, você é o único cara honesto que eu tenho na empresa, ainda preciso de você, fica trabalhando na sua casa. Na verdade, ele não queria, era a minha presença dentro do Grupo Gol, que era, principalmente após a Operação Aletheia, eles não tinham muito mais cara de passar por mim nos corredores. O próprio Jonas, da questão anterior, quando eu descubro através da mídia, que ele comprou um apartamento, eu mesmo cheguei para ele e falei, Jonas, eu não estou entendendo. Você teve problemas porque você alugava um apartamento e deixava o Lulinha morar. Agora você comprou um apartamento para ele. Óbvio, isso é uma lavagem de dinheiro. Patrimônio, esse apartamento não é do Jonas Suassuna. E ainda vai chegar a isso. Por que não é? Porque se a sociedade acabou em 2015, por que o Lulinha mora lá ainda? Né? Porque o encerramento da sociedade, ele continua morando num apartamento do Jonas, entendeu? De graça, então isso não existe. Tá? E aí, numa ocasião, o Jonas Suassuna veio até a minha casa, e ele pegou, estava nervoso, transtornado, e ele vira e diz assim, olha, eu já passei por uma busca e apreensão na minha casa, na minha empresa, eu não tenho medo, desculpa as palavras, de porra nenhuma. Quem vier para cima de mim, pode ser jornalista, pode ser você, vai levar um tiro na testa. Eu falei, porra. Tanto é que eu começo o livro Sócio do Filho com esse termo, que é ameaça. Primeira, vou te dar um tiro na testa. Beleza, o Jonas, ele era muito exagerado nas expressões, né? E a primeira posição foi essa. E aí depois, em sequência, eu encontro com ex-funcionários da empresa e ex-funcionários domésticos da casa dele, que narraram que mais de uma vez ouviram do Jonas dizer sobre acabar com o Marco Vitali. Ouvi isso, e aí eu recebo também uma pessoa aqui em casa que era um prestador de serviço terceirizado do Grupo Gol, que me conta que ele chegou na empresa, o Jonas Suassuna o chamou na sala e falou, olha, você tem contato com o Marco Vitali? Começou a especular. E aí chega para ele e diz o seguinte, olha, eu dou o dinheiro que for para quem acabar com ele. E pelo perfil desse prestador de serviço, ele, na verdade, foi um assédio para cima dele. Ver se, de repente, ele poderia sugerir, olha, conheço alguém, falar alguma coisa desse tipo. Então, quando eu cheguei nessas ameaças, e todas comunicadas à Polícia Federal de Curitiba, com os nomes das pessoas, eu gravei vídeos sobre cada uma dessas circunstâncias, quem foram os personagens e como se deu. E aí eu conversei com a Polícia Federal e a Polícia Federal me oferece o programa de proteção à testemunha. Só que eu tenho 4 filhas, 2 menores, que estão sempre comigo, e eu não vou ficar longe delas. E eu tenho um pensamento que é o seguinte, quem não pode estar andando na mesma calçada que eu, que a minha família, que você, Camila, são eles. Então, não sou eu que tenho que me retirar, eu não vou me retirar. Então, agradeci o Serviço de Proteção à Testemunha da Polícia Federal, mas eu não vou sair do país e não vou mudar meu nome, entendeu? Meu nome está até no site do Sócio do Filho, está lá, meu endereço, onde eu estou gravando, está meu telefone, até hoje, 2 anos, não teve gracinha, porque eu levo esse assunto muito a sério. E eu registrei o boletim de ocorrência,
Aí recebi a orientação, o cachorro passando aqui, ó. Recebi a orientação de pegar e registrar um boletim de ocorrência. Registrei na delegacia da Polícia Civil aqui da Barra da Tijuca, e passa algum tempo, eu recebo do Tribunal de Justiça uma intimação pedindo para que eu apresentasse o nome das pessoas que me passaram essas informações. Eu, de novo, sem advogado, eu mesmo redigi a carta, levei lá no tribunal, protocolei, e falei para a juíza, falei, olha, eu, com todo o respeito, eu não posso expor outras pessoas aos riscos que hoje eu estou sofrendo. E falei, eu não posso. E aí foi arquivado. Inclusive, hoje na Folha de São Paulo fala, questão de falta de provas. Não, as provas eu entreguei para a Lava Jato, só não vou ficar entregando pessoas simples aí que me passaram essa informação. E também foi uma forma de me resguardar. Eu tenho minha rotina normal, passei com ela, com o meu cachorro, e tenho minha vida normal. Eu não posso me deixar levar por isso. E até é uma outra questão que a gente estava conversando, Camila, que, todo mundo chega no ponto, a história do sócio do filho, o que eu fiz, os meus depoimentos, e talvez até quem esteja assistindo pense, fala, ou ele é maluco, ele é corajoso, maluco no sentido de, como é que ele está fazendo isso, a segurança dele. Eu não digo que eu sou corajoso, eu fiz tudo isso com paz e com tranquilidade. Eu não tenho medo desses bandidos, não tenho medo pelo ex-presidente Lula estar solto, não tenho medo do Lulinha, não tenho nada, estou no mesmo lugar, agradecendo estar podendo contar um pouquinho dessa história para você, para a sua audiência, e não é coragem. Eu acredito que a verdade e a justiça, em algum momento, tem que andar de mãos dadas. E esse é o momento, entendeu? Então, assim, eu não tenho delação premiada, não tenho nada. Eu simplesmente estou contando, e até para a Polícia Federal, quando eu cheguei e falei sobre isso, eu disse, olha, se o fato de eu ter estado no mesmo ambiente que eles, eu tenha feito algo que seja errado, eu respondo, não tem problema nenhum. E por isso que eu não tenho advogado, não tenho intermediário, não tenho absolutamente nada. E eu estou fazendo isso porque eu acredito que tem que acabar. Eu não tenho, as pessoas às vezes até falam, Marco, não acredito. Eu não tenho, entre aspas, nada contra o ex-presidente Lula, o Lulinho, o Jonas Suassuna, o Calil, essa quadrilha. Eu tenho sim contra o que eles fizeram. E é nesse patamar que eu trabalho, denunciando, apontando e ajudando as autoridades a montar o que eu chamo um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça de corrupção de milhões. E que esses caras, como eu falei aqui, eles montaram de uma maneira que eles pensavam que fosse passar sem nenhum problema. Eles não acreditavam, eles riam, eles debochavam. Eles achavam que o poder e o dinheiro deles ia levá-los aonde eles quisessem. E eu pensei comigo, eu vou colocar o dedo na cara deles, eu vou mostrar para eles que não adianta o poder, não adianta o dinheiro, não adianta a influência política, e outra coisa, não adianta esse estigma. Como é que um governo, olha só, as pessoas falam, você não tem medo de morrer? Morrer por quê? Eu estou falando a verdade. Eu peguei e procurei as autoridades que realmente podem tratar dos crimes, a apuração, e tomar as decisões, se tiver que prender o que for, esses bandidos. Então, assim, como é que a gente vive? Por outros casos aí que são notórios, aí que existem suspeitas de mortes, de homicídios. Eu não posso viver num país assim, entendeu? A gente tem que mudar isso. Não é só delação premiada, é muito fácil prender o cara, e eu sou a favor da delação premiada. Aí o cara fala, não, vamos mudar isso. E foi o que me motivou. Até falei aqui, tem 4 filhas. Eu escrevi no prefácio, lá na introdução do livro, que o sócio do filho, ele vem
da esperança de estar fazendo algo que some, uma gota no oceano mesmo, mas que some para que elas, mais tarde, vivam num país que não tenha os escândalos de corrupção que tem hoje e não tenha esses crimes que foram cometidos. E, assim, o filho do ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula, deveriam ser o exemplo de algo que eles não foram, que seria de correção, de honestidade, de uma origem dita mais humilde. Eles não, eles foram bandidos, corruptos, desviaram milhões de reais. Marcos, muito obrigada pela sua explicação. Você gostaria de fazer as considerações finais, apresentar o seu livro para o pessoal? Então, Camila, obrigado. Quero te agradecer. É muito interessante existirem canais independentes. Já dei várias entrevistas para grandes veículos. É interessante poder contar dessa forma mesmo, mais rica de informações. Eu estou aqui com um livro, né, que chama Sócio do Filho. Até a capa dele é algo interessante, foi feita através de uma obra de arte de um amigo meu, grande amigo meu que respeito, um dos maiores artistas brasileiros, que é o Manassés Andrade, um artista plástico pernambucano. O nome da obra é até sugestivo, que é Cabeça de Larápio, né? E o Sócio do Filho, ele conta, né, esses crimes que foram cometidos. Ele está à venda, a gente nem comentou aqui, mas várias livrarias, várias editoras se interessaram pelo livro, mas esses bandidos aí, eles acabaram atrapalhando, né? Eles fecharam várias portas. Ele é vendido na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, ele é vendido pela Livraria Loyola. Mas se você estiver interessado em conhecer essa história, acho que a Camila vai colocar até aí no box, né, no link, através do site www.sociodofilho.com.br. E isso daqui, o livro, na verdade, não tinha intenção comercial nenhuma. Eu fiz o livro como um documento para não deixar efetivamente que essa história desapareça. O livro é um documento. Fiz 1000 livros, a intenção era, brincava, quem tomar um café comigo vai ganhar um livro. E foi para 5.000 exemplares. Quem quiser adquirir, eu sempre faço, eu tenho um carinho tão grande que eu faço a dedicatória para todos. Então é por esse link, www.sociodofilho.com.br. E quem quiser conhecer um pouquinho meu trabalho na área da fotografia, eu tenho um Instagram. O Instagram é Marco A. Vitale. O Vitale é Vitale, ou para quem é carioca, LE, né? Então, Instagram Marco A. Vitale e o site www.sociodofilho.com.br. E Camila, assim, adorei estar aqui, muito obrigado aí por esse espaço, e que bom que essa mensagem ela vai na íntegra mesmo aí para as pessoas, e a mensagem final é que a gente tem que acreditar. Por mais que a gente veja, às vezes, um corrupto sendo solto, eu acredito muito na Lava Jato. Demorei 2 anos em depoimentos para ver a primeira operação. Então, assim, eu confio muito, especificamente até na equipe do delegado Dante Pegoraro, os agentes, Thiago Preto, a equipe que está trabalhando. Então, fica meu agradecimento, convite, quem quiser se aprofundar aí no Sócio do Filho, vai ser um prazer, tá bom? E obrigado, Camila. Pessoal, todos os links vão estar aqui na caixa de informações. Agradeço a todos por ter acompanhado até aqui. Deixe para a gente aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, quer saber mais, que aí eu encaminho por Marco e ele vai respondendo conforme vai dando. Quero lembrar vocês que o canal tem Apoia-se, para vocês darem uma força aqui para a gente. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe.